Olá, irmãos, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade no estudo panorama, da Bíblia, livro por livro, e estamos estudando os livros poéticos. Hoje, Cântico dos Cânticos, já finalizando essa parte do Antigo Testamento, e estudando o livro, através da Bíblia, livro por livro, pegando ele como um norte, um guia para nós estudarmos aqui, ver o que se trata em cada livro, ver os seus principais temas, alguns pontos polêmicos, enfim, para nós ficarmos cientes de tudo isso ao lermos a Bíblia. Livro dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, o título, o Livro dos Cânticos, ou Cântico dos Cânticos, é assim chamado pelo fato de ser este o principal de todos os cânticos de Salomão. Então, já no início aí, ele já diz o versículo 1 aí, ele diz Cântico dos Cânticos de Salomão. Por que Cântico dos Cânticos? Segunda 1 Reis 4:32, ele vai dizer que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, E entre esses 1.005 cânticos, Cântico dos Cânticos quer dizer, traduzindo em Salomão, é o melhor dos cânticos, Então ele foi selecionado aí como entre os judeus com o melhor dos cânticos, Por que o melhor dos cânticos? Vamos ver ao longo desse desfecho, Salomão aqui ele usa uma linguagem poética, Ele usa algumas figuras aí para descrever a mulher, a sua beleza, que para os nossos dias de hoje, se nós fôssemos elogiar uma mulher como Salomão elogiou a Sunamita, nós iremos ser bem, não ia ser bem aceito, a nossa cantada aí como a do Salomão, Enfim, Cântico dos Cânticos é uma história de amor que glorifica o amor puro e natural, focalizando a simplicidade e a santidade do casamento, Então, o tema central dele ele focaliza glorificar o amor puro e natural, Apesar de ter algumas palavras assim que são relacionadas de intimidade com o casal, Mas ele não tem nada de explícito nisso, Não tem nada de errado, Ele está falando ali de um relacionamento natural, do homem para com a mulher, Aí, se muitas pessoas lerem esse livro que não compreendem, ele vai chegar à conclusão que existe um livro erótico na Bíblia, Eles fazem essa pergunta, Existe um livro erótico na Bíblia entre os livros inspirados por Deus? E se ele está aqui na Bíblia, está junto com esse, quer dizer que ele tem algo a nos ensinar, eu quero focar nesse tema, que existe duas formas de interpretar, Existe várias formas, na verdade, mas pegar essas duas formas de interpretar o livro, Existe a forma alegórica e a forma literal, O que seria a forma alegórica, forma alegórica de que Cristo e a igreja, Ou seja, e vai fazer um paralelo ali entre Cristo e a igreja, expressando, muitos interpretam dessa forma, Até hoje entendem dessa forma, que ali Deus ele está expressando, o seu sentimento de amor, o seu relacionamento íntimo entre a sua igreja e Cristo, entre Deus e o seu povo. Porém, a forma literal de interpretação, que é exatamente Salomão expressando ali o seu amor por Sunamita e ela por ele, Se nós formos interpretar da forma alegórica, nós, ao lermos o livro de Cânticos, nós vamos nos deparar com alguns textos que seria meio que estranho você expressar para Deus essas palavras. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz bem assim: O meu amado é para mim
um saquetel de mirra posto entre os meus seios, né? Então seria uma linguagem muito estranha, né? Você dizer que ele compara Cristo, né, posto entre os seios da esposa, né? Então é meio estranho de você interpretar dessa forma, né? De que é um relacionamento entre Cristo e a igreja. Outro ponto também é o 4, versículo 5. Ele diz assim: os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios, né? Então, uma linguagem bem estranha para você expressar para Deus, dizendo que é um relacionamento, né, aí entre Deus e o homem, né? Ele está falando aqui mais de uma intimidade do casal, né? De carícias, né? Do amor eros, né? Enfim. Outro texto também que a gente pode ver que já não podemos interpretar dessa forma, né, alegórica, é o 8, verso 8, capítulo 8, versículo 8. Vai dizer assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Então ele está falando aqui da virgindade, né, da moça, né, a qual ele se interessa, né? Temos uma irmãzinha a qual ainda não tem seios, né? Outro versículo, capítulo 4, notamos aqui que Salomão ele expressa muito, né, essa palavra seios, né? Ou seja, eu acredito que era o ponto que ele mais admirava na Sulamita, né? Os seios. Capítulo 4, versículo 12, né? Ele vai também falar mais ou menos essa expressão. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, né? Então ele está falando aqui não de uma forma direta, né? Mas ele está falando aqui de uma moça virgem, né? Ele está falando jardim fechado és tu, minha irmã, né? Noiva minha. Então ele está falando ali de algo íntimo mesmo, né? Então está falando de uma moça virgem, né? Que ele espera, ansioso, né? Para adentrar nesse jardim. Outro versículo, né? O 4,16, ele vai dizer: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Exopro no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então aqui já ela expressando para ele, né, o anseio que ela tem. Quando ela fala do fruto, né, a qual ela deseja aqui, ela não está falando de uma fruta literal, mas ela está falando o fruto ali que nós podemos entender, né? O que ela anseia, né? O fruto do esposo. Estão entendendo, né? A não ser muito explícito aqui nas palavras. Então esse é o cunho do livro de Cantares, né? É um livro que está relacionado da intimidade entre o homem e uma mulher, né? Ele está falando aqui dos seus relacionamentos, dos seus anseios, né? Antes do casamento, a qual eles ficam naquela expectativa, e do meio para o fim também ele já vai falar dessa intimidade a qual eles já estiveram, né? Após o casamento. Percebemos então que o sexo ainda é um tabu entre as igrejas, né? Existem muitos que não tocam nesse livro, né? No Cântico dos Cânticos, ou não interpretam dessa forma, e isso acaba sendo um problema em muitas igrejas, né? Porque as pessoas elas ainda criaram um tabu, né, sobre essas coisas, né? Sobre o sexo. E o sexo é uma bênção de Deus, né? Uma dádiva de Deus. Tanto é que Deus colocou aqui um livro exatamente, né, sobre isso, né? Falando da intimidade entre o homem e a mulher, né? Então isso é uma bênção para nós. E pelo fato
desse livro, né, desse assunto, ele não ser muito tocado entre as igrejas, né, muitos irmãos eles vão procurar fontes distante da igreja, né, ou distante da Bíblia, como em sites pornográficos, né, revistas e muitas outras orientações, a qual acaba se distanciando daquilo que é o sexo entre um casal, né, aquilo que Deus estabeleceu. Então isso acaba gerando um problema, né? Muitas igrejas eles nem pronunciam, né, essa palavra, né? E há igrejas que até a nudez entre o homem e a mulher é proibido, né? Que eles vestem uma roupa ali apropriada, né? Uma roupa para o sexo, para não ver um a nudez do outro, né? Então é uma deturpação daquilo que Deus deixou, né? Que é o relacionamento entre o casal, né, aberto, né? Ele diz, agora dois, né, serão uma só carne, né? Então eu não tenho problema de me ver nu, né, de me despir, tomar banho. Não tem que haver essa... É claro que tem a intimidade ali do casal, mas nesse momento, né, no ato do relacionamento, eles têm que ser bem mente aberta para isso. Portanto, a Bíblia nos mostra como isso é abençoado por Deus, né? Então a Bíblia ela vai dizer, né? Nós vamos encontrar muitos textos aqui que Deus ele abençoa o relacionamento, né? O casamento. Então isso não deve ser um tabu entre nós, né? E a Bíblia está cheia de conselhos para todos os erros, para todos para todas as áreas da nossa vida, né? A Bíblia ela tem conselho para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, ela nos dá conselho de como criar o nosso filho, nos dá conselho de como prosperar, e também ela não vai deixar de lado essa parte que é o casamento, né? O sexo entre o casal, né? Então ela está recheada também de conselho para dentro desse tema, né? Então a Bíblia ela é completa, né? Ela nos preenche. Deus ele não deixou nada no vazio, né? Ele não deixou nada ali para que nós não viéssemos buscar em outra fonte. A única fonte a qual nós devemos buscar a sabedoria de como nós devemos viver, de como nós devemos nos relacionar é a palavra de Deus. Lá nós encontraremos conselho para todas as áreas de nossa vida. Então esse aqui foi um breve panorama do Cântico dos Cânticos, né? Ou seja, o melhor dos cânticos, né? Salomão aqui escreveu, inspirado por Deus, né, para que nós tivéssemos acesso a esse material. Que Deus assim possa estar nos abençoando, abrindo a nossa mente, dando a iluminação do seu Espírito para que nós possamos entender e compreender as suas Escrituras. Amém? Deus abençoe.